Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos símbolos mais intensos e talvez mais incompreendidos para o desenvolvimento humano. Uma força que nos convida a uma tarefa radical: destruir o que é falso para que o que é verdadeiro tenha espaço para nascer. Para a gente começar essa conversa, vamos pensar um pouco. Você já sentiu o peso das máscaras que a gente usa no dia a dia? Sabe, aquela da profissional que tem que ser perfeita, da mãe incansável que nunca pode fraquejar, da amiga que está sempre disponível para tudo e para todos. A gente vai explorar como essas expectativas podem nos aprisionar e o que acontece quando a gente decide se libertar delas. E se existisse uma força, uma energia capaz de rasgar radicalmente essas máscaras? É exatamente aqui que a gente encontra a figura poderosa da deusa Kali. Olha, eu sei, à primeira vista a imagem dela pode chocar, até assustar, mas ela não é um monstro. Pense em Kali como um espelho que reflete o poder imenso que surge quando a gente finalmente tem a coragem de olhar de frente para o que é falso dentro de nós. E é super importante entender isso. Longe de ser uma figura do mal, na filosofia hindu, Kali personifica o tempo, a morte e, o mais importante, o renascimento. Ela é aquela força que vem para destruir as ilusões do ego, para que a nossa verdade mais profunda possa finalmente aparecer. Tá, mas de onde vem essa força que parece tão destrutiva? A história da origem dela, o seu mito, é na verdade um mapa poderosíssimo da nossa própria psique. O mito fala de um demônio, o Rakta Bija, que tinha uma característica muito peculiar. Cada gota do seu sangue que caía no chão se transformava em um novo demônio. É uma metáfora perfeita para o nosso ego, né? Parece que quanto mais ele é criticado, mais ele é ferido, mais forte ele fica, mais ele se multiplica para se defender. E a história continua. Nem mesmo a deusa Durga, superpoderosa e cheia de estratégias, conseguia vencer esse ego que não parava de se regenerar. Era preciso uma coisa completamente diferente, uma força que viesse de um lugar muito mais profundo, mais visceral. É aí que, no momento de crise total, Kali emerge. E ela não vem para negociar com o ego para tentar convencê-lo. Não, ela o devora. Ela bebe o seu sangue simbólico antes que ele tenha a chance de gerar novas ilusões. E aqui está a chave de tudo. Essa força bruta de Kali, essa fúria, só encontra equilíbrio quando ela se une à consciência. Poder e consciência juntos, aí sim a gente tem uma força de transformação real e não de destruição cega. E o mais incrível é que esse mito tão antigo tem um paralelo direto com a psicologia moderna, mais especificamente com a obra de ninguém menos que Carl Jung. Jung trouxe um conceito fascinante, a sombra. É como se fosse um porão da nossa mente, sabe? Um lugar onde a gente vai guardando todas as partes de nós que, em algum momento, aprendemos a rejeitar porque eram consideradas inaceitáveis. E para nós mulheres, o que geralmente vai parar nessa sombra? Muitas vezes a nossa própria força, a nossa raiva, que na verdade é um alarme que nos avisa que um limite foi ultrapassado. A nossa assertividade para dizer não, uma potência que a sociedade muitas vezes rotula de agressiva ou difícil. Kali é justamente isso. Ela é o retorno mitológico desse poder todo que foi reprimido. É aquela sabedoria feroz que emerge da sombra para desafiar a boa moça, aquela persona que a gente cria para ser aceita. Kali nos chama de volta para quem a gente realmente é. Então, como a gente pode trazer essa força de Kali para a nossa vida hoje? E não se trata de sair destruindo tudo. O caminho é um caminho de integração, feito com muita consciência. Esse caminho passa, primeiro, por reconhecer o que foi reprimido, depois, por confrontar essas nossas partes negadas e, por fim, por integrá-las. O objetivo não é ser destrutiva, mas sim reivindicar esses pedaços de nós para que a gente se sinta mais inteira, mais completa. Porque, no fim das contas, deixar ir aquelas crenças antigas, aqueles relacionamentos que já não nos nutrem, aquelas identidades que ficaram pequenas demais para nós, tudo isso é um ato radical de amor próprio. É a energia de Kali em plena ação. Abraçar essa energia significa, então, se mover de um lugar de medo para um lugar de muito mais liberdade. O que nos leva a uma pergunta final, uma provocação. E se aquilo que a gente mais teme em nós for, na verdade, a nossa maior força? A verdadeira cura não está só na luz. Ela acontece quando a gente tem a coragem de dançar com a nossa sombra, de integrar o nosso caos.
É nesse terreno que parece tão assustador que a nossa autenticidade mais profunda pode finalmente florescer. Muito obrigada pela companhia. Que essa reflexão possa inspirar a sua jornada de autoconhecimento.